Olá, Rondônia, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente com você. E antes de começar o programa, eu preciso fazer um agradecimento. Meu querido Dema, que todo mundo conhece em Rondônia, todo mundo. Eu não sei porque que o Dema não entrou na política, mas vive ali, do lado. O Dema me trouxe aqui, me deu 2 presentes. Ele me trouxe aqui o Assis Canotto, há 2 semanas. E hoje ele me traz aqui pelas mãos Oswaldo Piana, que eu estava tentando conversar, entrevistar há pelo menos uns 15 anos. E olha que nós temos umas ligações muito fortes. O meu genro, Jorge Ademir, vive na casa dele jogando tênis. Diz o Piana que o tênis do Jojoca não é lá essas coisas não. Ele tem alguma dificuldade de empurrar a bolinha. Muito boa noite, Piana. Prazer muito grande em recebê-lo aqui. Muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado a você, Léo. Parabenizar pelo programa, pela repercussão que tem aqui a nível de Porto Velho. Dar um abraço a todos os telespectadores e dizer para você que é um prazer estar aqui com você. Faz tempo que você não fica em frente à câmera de televisão, Mas isso aí eu acho que tem de 15 a 20 anos. Por aí. É, por aí. Aliás, a primeira entrevista que eu dou, efetivamente, foi aqui. Demorou para que eu viesse aqui com você, mas eu fiz questão de vir aqui, né? Para a gente bater um papo, trocar ideias. Oswaldo Piana Filho, você sabe que a sua vida está intimamente ligada à minha. Eu cheguei aqui no dia 2 de novembro de 90 e assisti a sua posse. Logo depois. Quer dizer, você... meu nascimento... 1º de janeiro de 91. Isso. O meu nascimento em Rondônia se dá com o seu primeiro dia de governo, praticamente. Eu fiquei aqui alguns dias, ali na Sadia, sem saber direito se ia ficar, se não ia ficar, até que o destino resolveu me dar a chance de ficar aqui, a chance e a grande chance de ficar aqui nesse estado maravilhoso. Eu queria voltar lá em 1991, mas antes disso, você é filho da terra, mas teve que sair daqui para se formar médico, né? Na verdade, Léo, eu nasci aqui em Porto Velho, meu pai era médico também, chegou lá pelo 1937, 38, por aí. A gente nem era nascido ainda. Nada, né? Você nasceu no mesmo ano que eu 49. 49, né? A gente fechou 70 anos. 7-0. 7-0. E você fazia o 1º grau, aí fazia o 2º grau, que era o ginasial de antigamente, e ou ia ser estafeta dos Correios e Telégrafo, ou tentar trabalhar no Banco do Brasil, porque não tinha mais nada para fazer. E eu queria estudar. Então minha mãe fez um esforço muito grande, porque a essa altura meu pai já havia morrido, ele morreu muito cedo, morreu com 50 anos de idade, um infarto. Na época não tinha nenhum recurso para tratar esse tipo de problema que ele tinha. E eu fui, estudei, e aí entrei, acabei o 2º grau, fiz medicina e voltei em seguida para Porto Velho. Você fez medicina em Manaus, PUC? Eu fiz medicina em Manaus, o meu internato e residência no Rio de Janeiro. E fiz também o mestrado, que a minha intenção, na verdade, era dar aula. Mas aí... Está dando hoje aqui de história. A veia professoral se dissipou pelo meio do caminho e eu caí na clínica mesmo. Que é gastro, né? Naquela época, Léo, o médico aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, tinha que fazer tudo. Tinha que fazer clínica geral, tinha que fazer obstetrícia, ginecologia, pediatria. Então a gente foi aprendendo tudo. Mas eu fiz especialidade, tratei aparelho digestivo, né, endoscopia, aquela coisa toda, e depois a política me roubou na medicina. E roubou mesmo? E essa roubada, quando é que foi, o Piana? Eu fiz medicina com muita intensidade aqui, né? Em 82, o território foi transformado em estado. Isso. E aí houve a eleição. E eu achei que era uma oportunidade boa para elaborar uma Constituição. Eu tinha ideias, né? E eu tentei o 1º mandato e, graças a Deus, deu certo. A população entendeu a minha proposta e a gente foi constituinte. E aí elaboramos uma bela carta constitucional que está vigorando aí. Que, aliás, é exemplo para muitos estados do Brasil. Não tenho dúvida. Até para o próprio Brasil. Né? Lógico, nós inovamos em muitas coisas. A questão do Ministério Público, prerrogativas de independência, essas coisas todas de poderes.
que naquela época era tudo atrelado ao Poder Executivo, e se nós cortamos essas amarras e deixamos que as coisas fluíssem mais. E a Constituição de 88, logo em seguida, ratificou vários dispositivos que nós tínhamos consignado aqui na Carta de Estado. É interessante, eu conversei com alguns parlamentares antigos de Brasília, e eles falam o seguinte: a sua carta de Rondônia foi base para muita coisa daquilo que a gente fez aqui. Eu achei interessante porque ele falou isso, a sua carta, já me considerando assim um rondoniense, né? Porque eu sou, já depois de 30 anos, eu sou rondoniense. Mas você é rondoniense. Né? Aí ele diz assim, a sua carta foi que nos inspirou e muito com relação a isso. Naquele tempo você estava aí entre deixar a medicina, entrar na política, e você tinha alguns amigos com quem você se dava muito bem. Chiquilito S, com quem a gente tem uma ligação muito próxima, eu e minha família, o enteado do Jorge Ademir, você sabe, é neto do Chiquilito, e naquela época vocês formavam inclusive um grupo aqui para musical, né? A gente sempre gostou muito de música. O Chiquilito foi o meu colega de infância, né? E as famílias muito ligadas, e a gente cresceu junto, gostava muito de música, e formamos um grupo chamado Fórmula 4. Fórmula 4 até hoje. A gente tocou muito aqui, nós fomos convidados para tocar em Manaus. O grupo era muito bom, cara. Foi convidado para tocar em Manaus. Quem era o Fórmula 4? Era você, era o Pituca? Eu, o Chiquilito, o Pituca, que é um colega de infância também, que é dentista. Dentista, meu querido e amigo. O Irã, que trabalha até hoje na Danf, ou Samp, que mudou, né? E ele tá lá, ele era o baterista, tá um pouquinho gordo, inclusive. Eu vi a fotografia que o Pituca me mostrou, o Irã tá um pouco gordo. Ô Irã, vamos fazer dieta junto? Eu tô precisando fazer a mesma coisa, vamos lá começar. Ô, Piano, você vai me dar um minutinho, tá na hora de chamar a Socibra aqui, meu parceiro de todos os dias. Aliás, para você que é médico, dentista, você que tem uma clínica aí, a Socibra tem soluções aí para você, tem alguns materiais que você vai precisar usar na sua clínica. Vamos lá. Na hora de comprar produtos da área da saúde, você já tem endereço certo. Eu estou falando da Socibra, onde você encontra o Shopping da Saúde. Aqui você encontra as melhores marcas com os melhores preços do mercado. Olha só, kits acadêmicos de R$ 138,98 por apenas R$ 120. Sapatos profissionais da área da saúde, Softwork, por apenas R$ 69,99. O Shopping da Saúde também tem uma linha completa de produtos para diabéticos, como agulhas para canetas de insulina por apenas R$ 85. E medidor de glicose da marca Oncal por R$ 45. Também tem tiras da marca Oncal por R$ 63. E por último, tem seringa de insulina, pacote com 10, por apenas R$ 7. Isso e muito mais você encontra aqui na Socibra, no Shopping da Saúde, que também tem pagamento facilitado. É isso mesmo, venha conferir. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara, número 3091. Telefone para mais informações é o 3211-7700. Na hora de comprar produtos da área da saúde, não tem erro. Vem para a Socibra. Fórmula 4, vamos para cá, para dentro de Porto Velho. Porto Velho, eu cheguei aqui em 90, a Rio Madeira era uma linguiça, uma rua só, com um asfalto, faltando asfalto de um lado e do outro. A luz era precária, a energia elétrica era precária. Eu tinha um motorzinho Tobata dentro de casa, eu me lembro bem dessa época. E ele tinha que praticamente ser acionado todos os dias, era um desespero. A telefonia era aquele telefone que a gente tinha aqui de pulso, que era um desespero. E falar daqui para o resto do Brasil era um negócio de doido. A gente usava muita carta. Escrevia carta, porque naquela época não tinha internet, não tinha nada. E nesse cenário, um filho da terra se torna o primeiro governador de Rondônia, filho da terra, por uma indicação de uma figura que veio aqui e disse assim, olha, eu gostaria muito de ver um filho da terra governando o seu estado. Bonito isso, né? É emocionante, né, essa questão. E eu dizer para você, Léo, que eu tive um prazer muito grande em governar Rondônia. Não foi fácil. Não, você não pegou um tempo fácil no Brasil. Foi uma quadra dificílima, um tempo onde houve deposição de presidente, cassação de presidente, que foi o Collor na época, um episódio que marcou muito o Estado. Tínhamos na época um deputado federal aqui de Cacoal, não recordo, lembro o nome dele agora, que o irmão foi preso com
1 tonelada de maconha com cocaína. Isso foi terrível para Rondônia. Ninguém comprava os nossos produtos. A coisa foi só quem viveu o momento de extrema dificuldade para saber como é que era lá atrás. Agora você imagina, e você acabou de citar, sem televisão, sem luz, sem energia, sem telefone, sem médico. Só tinha 2 médicos nada. aqui. Eu só dizer o seguinte, eu tenho 2 médicos aqui que funcionam, VASP e Varig. Eram as 2 empresas aéreas que serviam aqui naquela época. Serviam mal e porcamente, né? É verdade. Então era tudo muito difícil, tudo muito complicado. Eu disse o seguinte, o governo que eu exerci foi missão. Missão. Poucos teriam dado conta do recado. E eu digo para você, Léo, passado esse tempo todo, já se vão aí 24 anos que eu saí do governo, o saldo é bem positivo. Se a gente analisar bem que veio para cá o Planaforo, pelo um trabalho nosso, um trabalho Planaforo que foi um ordenamento econômico, social de todo o Estado, disciplinando todas as áreas, 240 milhões de dólares a custo zero para Rondônia. No meu governo foi utilizada uma parcela desse dinheiro, no governo do Raup do Bianco outras 2 parcelas e ainda ficou um restante de um dinheiro para ser utilizado em seguida. É uma pena que o Planaflora deveria ter sido dado continuidade ao programa. Concordo com isso. Ele tinha que ter desdobramento. Como o Polo Noroeste, que foi feito primeiro, o piloto, e não houve desdobramento. Mas o saldo do Planaflora é muito, muito favorável. Eu acho que durante esse período, as aproximações que foram feitas, foram muitas, a gente terminou tendo esse saldo, ele é... A gente pensa assim, olha, dobrou, mais que isso, ele quadruplicou. Eu acho que o resultado, no final das contas, foi muito maior do que aquele que a gente pensava. E você falar em quadruplicar, eu vou te dar um exemplo que está associado aí já com a resolução do problema energético aqui de Rondônia. Como não tinha nada, eu fiz um diagnóstico. Ou a gente resolve o problema na energia elétrica, e isso estava dentro do insumo principal do Planaflora, que não foi possível colocar, depois de muitas conversas com o Banco Mundial, indas e vindas a Washington, a gente não conseguiu fazer com que o Banco Mundial financiasse essa linha de transmissão daqui de Porto Velho para todo o interior, né? Mas depois que isso foi sanada, eu pego o que você falou agora, multiplicar por 4, e tudo foi nessa ordem. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu saí, o último orçamento de Rondônia, o orçamento do Estado, foi 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. 4 anos depois do governo seguinte que me sucedeu, era 1 bilhão de reais. E hoje nós estamos aí com 6,5 bilhões de reais. Então esse salto também foi possível, porque Rondônia é um estado formidável. Aqui tudo dá, aqui você só não vence se você é preguiçoso, se você não quiser trabalhar, porque eu diria, exemplo que acontece na América, é a terra da promissão. É verdade. Um clima maravilhoso, umas terras de ótimo padrão, e é uma riqueza toda para desenvolver. Olha, eu falo para o pessoal o seguinte, em Rondônia passa fome quem não conhece manga, porque ela fica na mão, ela dá no pé e fica perto da sua mão, não precisa você subir na árvore. E tudo aqui em Rondônia cresce, você tinha ideia de que seria assim, Piana? Que, olha, esse estado vai ficar do jeito que você está vendo hoje, você me responde já, eu vou fazer o primeiro intervalo aqui, e volto na sequência. Deixo essa pergunta. E é o seguinte, daquilo que nós tínhamos naquele momento, 1991 em diante, 4 anos, uma dificuldade que não tem mais tamanho. Parece que o calor era maior, a fumaça era maior, tudo era muito mais. Parece que a Terra estava se preparando para alguma coisa. Você sabia que ia ser desse jeito? Já. Você faria um plano funerário? Se eu faria...
Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos prevê. Eu tenho Ângelos. Eu já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Faria. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também Ângelos Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Eu estou trazendo vocês aqui para uma viagem no tempo, 1991, 92, e naquela época, com toda a dificuldade, estava conversando aqui sobre a fumaça, sobre... Olha, tinha época que você ficava aqui 2, 3 dias sem poder descer um avião, porque a fumaça das queimadas era uma coisa enorme. Não estou falando assim que... Ah, era verdade, Léo? Era, todo ano era assim, era um negócio de doido. Nós tínhamos uma poeira que se entranhava, né? Qualquer roupa ela estava empoeirada. Não importa onde você... Se você trancasse dentro da mala, a poeira conseguia chegar lá. Tinha aqueles redemoinhos de... Estou me lembrando de coisas aqui que eu não tinha visto ainda. Então, viver naquela época aqui era uma coisa assim para a gente que tinha muita vontade de desafiar. Desafiar o que quer que aparecesse. E aí? Na sua visão, naquele momento, com tudo isso caindo na sua cabeça, o governador do estado ainda cheio de necessidades, as demandas eram muito maiores do que aquilo que você poderia colocar. Você achava que a gente ia chegar nisso aqui que nós chegamos? Achava, Léo. É mesmo? Achava. Eu tinha uma esperança. Eu conversava muito com o Canuto, que era muito íntimo comigo, que esteve contigo na semana passada. E ele era um entusiasta enorme de Rondônia. E eu também me deixei seduzir por essa questão. Deixa essas fotos aí. Vai passar aquelas fotos que eu separei pra gente. A gente tinha certeza de que Rondônia seria um grande estado. Uhum. Porque o povo que veio para cá, entre outras questões, a mão de obra nossa era de muito boa qualidade. Muito boa qualidade. Eu descobri, durante no governo, um capixaba, eu nunca esqueci isso, um capixaba que fazia turbina para gerar energia. Olha só. Era energia. E aproveitamos essa pessoa. Tinha um programa do Beron de fomento à indústria, e eu aproveitei essa pessoa e ele fez algumas turbinas que foram distribuídas ao longo de Parceleiros. Bota essa foto aí para mim, essa anterior, essa preta e branca aí. Olha que figura. Odaci Soares, Oswaldo Piano ali no meio. E aqui Itamar Franco. E o Itamar Franco. Itamar Franco que estava naquele momento assumindo o governo do Collor. Do Collor. Que o Collor deixou. Depois quando o Collor saiu, né? Isso. Quando foi saído, Isso. né, na verdade. Era o vice do Collor. Eu estou com um olhar jocoso para ele, de cumplicidade. De cumplicidade. Ainda bem que você não se lembra o que você estava pensando nessa hora aí. Isso vai pegar uma... Aí, pelos comícios da vida, o Marini, acho que isso aí foi a transmissão de posse. Do Jerônimo? Do Jerônimo. Muito interessante. Muito interessante. Isso aí é a inauguração do Diário da Amazônia. Do Diário da Amazônia. É verdade. Do Diário da Amazônia. Ali é o Assis, não é? Isso. É o Assis, Diário da Tá Amazônia. lá o Assis? Ó, Assis novinho, rapaz. Novinho. Eu vi ele agora, ele tá bem já. Olha aí, olha o Assis, ó. Novinho aqui no meio, ó. É verdade, olha aí lá. O Assis, ó. Olha lá que coisa. Meu Deus do céu. Quanto tempo, hein? Quanto tempo. E aí? Bate, né? Uma coisa boa, né? Boa, aquela saudade agradável de rever essas coisas todas que a gente vivenciou, que passou. É muito legal, muito bom. Agora, mercê dessas dificuldades todas que você teve, você conseguiu juntar-se com gente da melhor qualidade e descobrir aqui, eu vou falar garimpar, que é um termo que se usava muito na época, garimpar aqui na região aquilo que a gente tinha de melhor. E você teve gente muito boa. Eu estava me lembrando aqui, do Newton, o seu secretário de Agricultura. É Newton, né? Nilson. O que a gente chamava de Nego Nilson. O Nego Nilson, que era o seguinte, era um trator
para trabalhar. E que saiu aí rasgando o Estado, colocando mudas de café, de cacau, enfim, ele fez de tudo aquilo que podia. Entre um uísque e outro, logicamente, porque ninguém é de ferro, né? Olha, Léo, a gente fez, além desse time que foi um time comprometido com o Rondônia, um time de primeira que a gente tinha. Assis Canuto Nós conseguimos, aí tem os arquivos para mostrar essa questão. Nós conseguimos atingir a meta de 1 milhão de toneladas de grãos. Ninguém nada tinha feito. Eu não sei como é que está hoje, né? Porque praticamente a agricultura dentro de Rondônia desapareceu. Porque a pecuária, ela tomou conta. Isso. Né? Ela tomou conta. Voltou agora a agricultura. Viu? Mas com a soja, que ainda está Isso. muito pequeno, os espaços ainda são pequenos, eu não tenho dúvida, quem tiver oportunidade, tiver idade para isso, quiser investir em Rondônia, daqui mesmo. Daqui a 15 anos, esse estado é uma riqueza só através da soja. Porque da pecuária já é uma realidade, tanto de corte quanto a leiteira, né? O solo é muito bom. As distâncias vão diminuindo à medida que você vai chegando para Porto Velho. A distância para o porto, para a exportação do porto lá, seja em Paranaguá ou seja qualquer outro, Porto de Santos, é muito menor e o frete é caro, né? Mas nós vamos ter aqui um celeiro de soja da melhor qualidade, E atrás da soja vem o milho, que é outro insumo importantíssimo para quem cria gado, para quem confina gado, essa coisa toda. Então a agricultura teve um impulso muito grande no meu governo. A gente fez de uma forma a agricultura e a pecuária. Eu estava aqui nesse momento. Voltando, por exemplo. E eu comprava gado naquela época. Naquela época, é verdade. né? 91, 92 eu comprava gado. Quando, uma curiosidade que me vem sempre, Léo, quando eu entrei no governo, nós tínhamos 8 laticínios, né? Leite, pasteurização de leite, basicamente isso. Depois que a gente conseguiu resolver o problema da energia elétrica do Estado, eu saí 4 anos depois, nós tínhamos 50 laticínios. Me lembro da inauguração de um deles, lá do Souza, lá na Cachoeira Teotônio. Eu lembro. É verdade. Lembro Você bem estava lá, Exatamente. o Ivan de Souza fazendo Ivan discurso. de Souza. Meu querido Ivan de Souza, que Deus o tenha. Que Deus o tenha. E ele fazendo o discurso e ele dizendo assim, meu compadre, a gente se tratava por compadre, ele disse, meu compadre, eu fiz 13 quilômetros porque agora já tem energia. Sem energia eu não podia fazer, não. Eu vim com fio de lá até aqui. Foi 13 quilômetros de fio até chegar aqui e fazer. Que coisa. Um prazer enorme que eu tive agora. Eu estava no Rio agora nessas férias. Já tinha acontecido isso, mas mais uma vez. Significa dizer que a coisa deu certo. É consistência. Eu estava no Carrefour, que é uma rede de supermercado dos maiores do mundo, né? E estava lá no Rio, tem aqui em Manaus, já está chegando aqui também em Porto Velho. E eu estava pegando um queijo mussarela, e quando eu olho a procedência, que eu vejo, eu sou hipertenso, tenho pressão alta, eu vejo a quantidade de sal que está atrás, né? Eu dei uma olhada. Quando eu olho lá, produzida em Rondônia, dá uma satisfação grande. Isso. E aí do lado eu peguei o queijo, uma pessoa do lado chegou e puxou, tinha um monte, tinha de Minas, tinha de outros estados, do Paraná, a pessoa puxou de Rondônia e levou. Dá uma satisfação muito grande. Aquele queijo Mirella começou a sair daqui em 1992, quando eu estava já na Takigawa. Eles traziam frango para cá e levavam o queijo daqui. Levava o queijo, Olha que coisa que é. Exatamente. O japonês, né? Do japonês, lá do Takigawa. Do Takigawa. O Caneu, a Dona Tereza, aquela turma. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo. Aliás, vou chamar mais um parceiro aqui, a gente volta com essa conversa. Tem muita coisa para a gente ver aqui de Rondônia. Eu estou achando que essa conversa aqui com o Piana vai ser igual a conversa com o Canuto. Vai ficar com gosto de quero mais, a gente vai ter que ter outra. Porque a gente, por enquanto, só está se lembrando. Mas já que falei em lembrança, eu queria lembrar de uma coisa. Em 90, quando eu estava aqui no finalzinho do ano, o governador era o Jerônimo Santana. E o Estado estava, não estou aqui desmerecendo ninguém, o Estado estava completamente desestruturado. Além de tudo, você teve que fazer isso aí. É o dever de casa e reestruturar o Estado. Eu sempre digo que a sua grande marca foi a reestruturação do Estado naquele momento e o linhão. Eu volto já já.
Precisou de conserto ou de reparo para o seu carro? Então você pode contar com a CR3 Centro Automotivo. Eles realizam serviço como alinhamento computadorizado, balanceamento, suspensão, freios, ar-condicionado automotivo e troca de óleo. E Carlos, tem promoção para as baterias, né? Exatamente, temos sim. A bateria de 60 amperes de estrada, qualidade LA, R$ 180. Faz até em 4 vezes no cartão. E pneus multimarcas também, nós temos aqui também. É isso aí. E tem promoção na CR3, viu? Você, homem, trouxe o carro para fazer alinhamento e balanceamento, você ganha na hora um corte de cabelo ou barba na San Cabelos. E se for mulher, você pode escolher entre sobrancelha, escova e moldagem de cachos. Para mais informações, acesse a página da San Cabelos no Facebook. Não perca tempo e venha conferir. A CR3 está localizada aqui na rua José Vieira Caula, 4711, e o telefone é o 3219-3492. Se precisou de conserto, vem para CR3 Centro Automotivo. Vem para cá. Obrigado, CR3, aqui pela parceria de sempre. Entrou aqui e está com cara de que vai ficar com a gente pro resto da vida. Sejam muito bem-vindos. A gente terminou, a gente vai emendando uma conversa na outra aqui assim, vamos nos lembrando daquelas coisas do passado. É o nascimento de Rondônia, é o DNA. Nesse DNA tem muita gente que está ali. Né? A gente falou aqui agora do Nilson, o Nego Nilson, do Canuto, que era o seu chefe da Casa Civil. Você teve mais uma opção de gente aí, Amadeu Machado. Não, o Canuto foi vice-governador. Vice-governador, perdão. Secretário de Agricultura antes do Nilson assumir. Isso. Né? E o chefe da Casa Civil foi o Amadeu. É o Amadeu. É o Amadeu. E aí, nessa história toda, você tem um grupo de pessoas que era o seguinte, era para tocar linha de frente no meio daquela história. Sem dúvida, na melhor qualidade, conhecedor profundo de Rondônia. Então era muito, muito gostoso, né? Você conversar com pessoas inteligentes, que conheciam a geopolítica de Rondônia como um todo. Interessante, a gente fala de geopolítica hoje, tem gente que não sabe direito que história é essa, né? Mas é verdade. É verdade, né? Ver como que determinada região é boa para isso, não é... a região do Centro-Sul se presta mais para isso. Isso é um pouquinho de geopolítica que a gente faz, né? Uhum. E essas pessoas e tantas outras que a gente teve aí também como auxiliar, foi gente de primeira qualidade. Eu fui muito bem pareado, né? Com essas pessoas. Bom, você tem uma... Vou voltar um pouco mais para trás novamente, porque aqui não dá jeito. Quando você fala bem pareado, eu me lembrei novamente da Assembleia Legislativa. Você foi o presidente da Assembleia Legislativa. Eu não sei se o primeiro... Não, o primeiro foi o Bianco. Isso. Primeiro foi o Bianco, um companheiro lá de Paraná, que fez um belo trabalho lá como prefeito. Está precisando voltar aqui, viu, Bianco? Está faltando falta na política e aqui no meu programa. Depois ele foi presidente da Assembleia, primeiro presidente foi ele, presidente da Constituinte, eu era secretário-geral. Depois ele foi senador e depois governador, né? Mas depois o segundo presidente foi o Amisael, deputado Amisael Silva. Isso, Amisael Silva. E no terceiro, que também coincidiu com a segunda Constituinte, eu fui o presidente da Assembleia e presidente da Constituinte. Então a gente ratificou um monte de coisas e foi um período muito, muito rico, muito próspero, de ideias, de debates. A Assembleia tinha pessoas de um valor intelectual formidável, né? Lembrar alguns rapidamente, Jacó Atala, Tomás Corrêa, o próprio Bianco, o Clota, que era uma figuraça, Clota Mota, figura maravilhosa, apenas para citar 4, mas tinha muita gente boa. Naquele Heitor tempo, Costa, Heitor muito Costa, bom. Havia uma efervescência, né? Havia. Aquele era um momento... E todo mundo querendo colocar suas ideias em prática, então as discussões eram muito enriquecedoras. Quem está assistindo esse programa conosco, com certeza, é o Hugo advogado, e o Macalé. E os dois devem estar lá dando risada, lembrando das presepadas que a gente fazia naquela época, todos nós que estávamos por aqui, lá no Bangalô. Aliás, que lugarzinho. Como recebia, eu acho que era a maior concentração de político por metro quadrado no mundo. Porque nem na Assembleia a gente tinha tanta gente. Era todas as noites. Ali as ideias eram debatidas ali. O Hugo, meu irmão Hugo Mota, foi meu primeiro chefe da Casa Civil. Depois que foi Amadeu. Olha que coisa. Ele foi
figura, coração enorme, figura maravilhosa. Hoje a gente tem, dessa turma toda aí, os que ficaram, a gente tem meninos naquela época lá, cheio de cabelo, e cheio de cabelo preto, não é somente cabelo, não, é cabelo preto, que estão aí. Um no Tribunal de Contas, tive com ele hoje pela manhã, o presidente do Tribunal de Contas. Acabei de lembrar aqui de uma figura que esteve contigo aqui também e que foi durante muito tempo assim, braço, mão direita, pé direito, e um homem que atuou muito dentro da Federação das Indústrias e dentro do seu governo também. O Cury. William Cury. William Cury. É outra cabeça também. Ajudou, uma das melhores cabeças pensantes daqui do Estado. Ajudou muito Rondônia, nós trabalhamos durante muito tempo. O Cury deu uma contribuição enorme a esse Estado. Principalmente naquele momento do Plano Aflora. E eu diria até antes também. E depois do Plano Aflora também. A figura que é muito consultada. É como Canuto, tem um conhecimento muito grande a respeito de Rondônia. Estamos falando de gente aqui que já, infelizmente, nos deixou. Mas tem gente que ainda está aqui e está contribuindo. Aldo Castanheira nos deixou há algum tempo atrás. E que falta faz, né? Muita, muito. Era uma pessoa preparada. O Aldo foi... Eu tive 3 chefes de Casa Civil. O Aldo foi o último. Foi. O Aldo Castanheira. Você vê o perfil e o tamanho, né, da força que a gente tinha com pessoas comprometidas com Rondônia e preparadas intelectualmente. Mas você teve mais uma figura chamada Badra, que eu tive o prazer de conhecer no final do seu governo. Bader foi o secretário de Finanças. Bader. Bader, né? Bader, não Badra. Secretário da Fazenda. Isso. Um irmão. Isso. De Guajará-Mirim, uma pessoa conhecedora também de tudo que a gente pode imaginar. E depois ele saiu e não sei se voltou para o tribunal para trabalhar, porque ele era do Tribunal de Contas. Ficou um tempo e depois foi tocar a vida. Né? Acho que ele está cuidando dos netos agora. Eu acredito que sim. Eu acredito. É verdade. Bom, já eu estou de volta, estou conversando com Oswaldo Piana Filho, ex-governador do estado de Rondônia, período de 91 a 95, mas deputado... 94. Perdão, 94, deputado estadual, constituinte. Olha, é a própria história de Rondônia. Vamos falar a respeito dessa organização do Estado e do Leão. Leão, você já começou lá no primeiro bloco, porque você não... Foi se lembrando de algumas coisas e foi engatando outras. Mas vamos falar a respeito de reorganização do Estado. Como é que você deixou esse Estado e por que lá para frente a gente teve alguns problemas, como, por exemplo, o bendito Beron, a quebra do Beron. Já eu estou de volta. Nesse domingo de Páscoa, faça o bem que a sorte vem. Contribuindo com as APAES de Rondônia, você pode ganhar muitos prêmios. No 4º prêmio tem um Argo 0 km. É carro novo, é um Argo, é a sua chance. E mais uma CB Twister, 2 motos bis, R$9.000 no Bateu na Trave e os giros da sorte. Rondon Cap, uma promoção da Federação Rondoniense das APAES. Garanta já o seu e boa sorte. Oswaldo Piana Filho me visita hoje à noite aqui. Eu divido essa visita aí com vocês. É sempre muito bom a gente falar da história, conhecer um pouco mais daquilo que é o nosso Estado. Porque isso aqui é passar para vocês a educação, a informação a partir de quem viveu. O fato a partir de quem o fez. Reestruturação do Estado. Você pegou o Estado, ele estava... Não é quebrado, mas porque Rondônia é muito rica e aguenta qualquer coisa, né? Aguenta qualquer governador, qualquer um que chegue que faça ruim, mas ela continua crescendo. Mas naquela época você pegou, o Estado estava bem pulverizado. Né? Eu diria, sabe o que, Léo? O seguinte, o governo anterior, o doutor Jerônimo Santana, ele assumiu o Estado com o beneplácito da União, com força da lei, que transformou o território em Estado, e os funcionários públicos eram pagos, a infraestrutura, etc., eram pagos pela União. Quando eu assumi, os 10 anos foram findos no dia 1º de fevereiro de 1991, primeiro ano do meu governo. Né? Então, a dificuldade é muito maior. Eu tive que estruturar
a Secretaria de Fazenda, no estado todo, a distribuição, enfim, toda aquela parafernália que leva um tempo para que você mature e você colha isso para colocar em prol da população. Mas em função disso tudo, eu diria para você o seguinte, depois de 20 anos, a gente saiu, já dá tempo para ver o que fez certo, o que não fez certo, o que deu errado, o que poderia dar certo, eu diria que cada governador que passou deixou a sua ajuda, deixou a sua semente. Tijolinho. Com certeza, é o tijolinho fundamental para o engrandecimento desse Estado. Assim como os prefeitos, eles são peças fundamentais. A classe política como um todo, Léo, ela é demonizada. Parte tem até razão, né? Porque meia dúzia lá, você mistura aquele laranjal e contamina todo mundo. Mas tem muita gente boa. Com certeza. E tirando essa questão de pecados momentâneos de um e de outro, prefeito ou vereadores, todos eles contribuíram. Todos eles fizeram para que Rondônia crescesse e ostentasse essa força, esse poderio da região norte. Nós só perdemos hoje para o estado do Pará, por causa daquela indústria toda lá de alumínio e é um estado riquíssimo em matéria-prima e etc. Mas Rondônia dá gosto falar de Rondônia. As pessoas que estão aqui em Porto Velho que não conhecem, eu sugeriria o seguinte, vamos fazer um tour aqui em Rondônia. Vamos dar uma olhada lá. Antes de viajar para outro lugar. Vamos até lá, né? Pimenteira, sai aqui na BR-364, passa por todo Ariquemes de Paraná, Cacoal, entra lá, quando chegar ali próximo à Vilhena, dobra, entra para o Colorado e vai dar lá em Pimenteiras, que é quase a fronteira com Mato Grosso. É uma região fabulosa. É muito bonita de se ver, inclusive. Você continua viajando, né, Pino? Pouco. Dando uma olhada. Mas de vez em quando eu No faço estado isso. aí faz. De vez em quando eu faço isso. Levei meus filhos para conhecer, para ver como é que é Rondônia, não é? E aqui vai crescer muito, nós vamos ter ainda muitas surpresas agradáveis. É que eu digo para você, daqui a 15 anos, isso aqui vai ser um celeiro enorme de soja. Estaremos aqui. É riqueza pura. Estaremos aqui. Daqui a 15 anos, eu não Tomara estarei aqui. que a gente esteja vivo. Não, eu não estarei fazendo mais um programa, mas tomara que a gente esteja vivo para a gente poder conversar sobre isso aqui de hoje. Por que não? Os 85 você pode estar Vai. programa. A minha mãe está com 100 anos. Uma vez por mês. Tranquilo, dá sim. verdade, Quem sabe? Ô, Piana, Linhão. Antes de falar de Linhão, imagina naquele tempo você fazer uma indústria química aqui em Rondônia. É impossível. Tudo que você pensava havia um problema sério. Era a questão da energia. A energia não era confiável. A gente tinha uma empresa aqui, a Ceron, que fazia das tripas coração, que tentava de todo jeito, mas é o seguinte, havia um limite naquilo que poderia ser feito. Você ajudou muito naquela época, quando importou uma série de geradores, de grupos de geradores, e que foram colocados aqui. Eu me lembro que em Guajará-Mirim tinha um, Benji, Paraná, outro. Ariquemes também, Ariquemes vários também. locais. E naquela época você estava também abrindo os novos municípios, né? Tem tudo isso. E havia a necessidade de levar a energia. Qual a energia? A gente só tinha Samuel, 450 megawatts. Eu acho que é esse o... 280, perdão. É mais ou menos por aí, um pouco menos. Mas aí é o seguinte, quem naquela época, o Canuto me perguntou, Léo, quem naquela época imaginaria que a gente estaria aqui vendendo energia de 2 usinas de porte grande para o resto do país? Ninguém imaginaria. Mas naquela época era necessário. E aí foi a hora de ir ao Banco Mundial pegar dinheiro, fazer o Leão, até porque se não fizesse, como é que ia fazer o restante? O Estado estaria engateando até hoje. Estaria Roraima, né? Ou pior. Ou pior. Ou pior. O próprio estado do Amazonas, com aquele problema terrível de luz que tem até hoje, apesar de um parque industrial enorme, tem problema de energia elétrica. Mas a gente fez esse mapeamento, não era preciso ser expert para ver, não. A gente sentia. Às vezes eu estava indo para... Naquela época, o governo do estado tinha 3 aviões. Veio da época do Teixeirão, que ele se deslocava muito, implantação do estado, e precisava efetivamente disso. Então, a gente utilizou durante aí uns 2, 3 anos esses aviões. Eram velhos, aí começou a cair
e ninguém voou mais, né? Inclusive, ele servia basicamente para trazer pessoas do interior para fazer tratamento médico, aquelas coisas todas. Mas às vezes eu estava voando, digamos, eu vou para Ji-Paraná ou para Ariquemes, qualquer lugar do interior. Aí o pessoal lá pergunta, o prefeito, ou o presidente da Câmara, Piana, não vem não porque a ponte está fechada, queimaram centenas de pneus, os empresários jogaram tudo que é frango, carne, aquela coisa toda em cima da ponte, porque está ficando podre ou vai ficar podre, porque estava 24, 48, 72 horas sem energia. Léo, você viveu isso, você sabe o que é. Você sabe o que é. Era uma coisa horrível. Graças a Deus, a gente conseguiu resolver essa questão. O presidente Itamar Franco nos ajudou, não posso deixar de dar luas para ele, que foi um entusiasta desse processo. E aí, missão cumprida. Você falou que o pessoal jogava frango, eu naquela época vendia frango. Eu tinha acabado de sair da Sadia, estava na Takigawa e o nosso negócio era frango congelado. Imagina o que é que a gente não sofreu. Eu vou lá para a Rondoquímica, vou trazer aquela que cuida da limpeza do seu estabelecimento comercial, da sua oficina, da sua casa, do seu hospital, da sua clínica, onde quer que você esteja, a Rondoquímica tem uma solução para você. Vamos lá. Ao precisar comprar produtos de limpeza, você já tem endereço certo. Eu estou falando de Rondoquímica, o seu supermercado da limpeza. Você encontra produtos de limpeza em geral para o seu carro, para a sua casa, para o seu comércio ou para a sua empresa. Tem de tudo com ótimos preços e também tem promoção. Olha só, desinfetante Dália 2 litros só R$ 3,10 e desinfetante Dália 5 litros só R$ 6,30. Às sextas, toda loja fica com 15% de desconto e aos sábados sempre tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Vem fazer economia na Rondoquímica, que está localizada aqui na Avenida Amazonas 7708. O telefone para mais informações é o 999610719 ou o 35338261. Se você precisa comprar produtos de limpeza em geral, você já sabe onde vir. Eu estou falando da Rondoquímica. Vem conferir. Eu estava falando aqui com o Piana no intervalo a respeito de memórias, né? Nós estamos muito bem. Para quem tem um pouco mais de 50 anos, um pouco mais, né? Pouco. A gente está bem ainda. E eu estava me lembrando aqui, a última entrevista que eu tive com o governador Confúcio Moura, ele me disse assim, o Piana esteve aqui e me disse o seguinte, olha, você tem que sair, não adianta você ficar parado não, tem que ir fazer alguma coisa, vá lá, bote o seu nome aí para o Senado, eu acho que você tem que fazer. Eu achei bastante interessante aquilo. Se eu tivesse ouvindo aquela conversa na hora, dizer assim, não faça como ele, que ficou parado. E eu vou te falar, Piana, falta muita gente boa na política. Falta gente que pense esse Estado, que tenha essa história do Estado aqui na cabeça. Como tem você, tem o Assis Canuto, o Zé de Abreu Bianco, enfim, tanta gente boa. Eu fico falando de um, esqueço de outro, o Valadares, Tião Valadares, o Carlinho Camussa, enfim, tanta gente que pensou esse Estado, que viveu isso, que viveu esse momento. Gente que teve a oportunidade, por exemplo, de criar. Nós temos hoje 52 municípios. Você batizou quantos? 27. 27. Como... Na verdade, eu criei junto com um colegiado na Assembleia. Uhum. Né? 27 e implantei como governador logo em seguinte os 27. Foi um negócio muito interessante. Aí eu programei uma patrulha mecanizada para cada município desse novo. Algumas pessoas, muitas até, podem pensar, mas criar município nesse Brasil não é você ampliar a despesa, não é dificultar mais ainda por cabide de emprego, mais vereadores, mais prefeitos, mas na época eu tive um argumento muito forte e ele está comigo até hoje. Você pegar, por exemplo, o município de Ariquemes, é enorme. Uhum. Aí você imagina um prefeito de Ariquemes tendo que fazer atendimento até Campo Novo, mais de 200 quilômetros, sem estrada, sem gasolina,
sem médico, sem nada. Só com onça no meio do caminho. Pois é, então, qual era a ideia? Vamos seccionar isso aí, vamos dividir a responsabilidade, e realmente deu certo, eles foram atendidos, os municípios estão aí, celeiros de tudo isso que a gente tá vendo, foi muito bom, deu muito certo. Piano, você gostaria de ser lembrado daqui a algum tempo? Você já é lembrado hoje, mas é lembrado hoje fazendo falta agora. Você gostaria de ser lembrado por quais ações como governador do estado de Rondônia? Eu acho que seria muito pretensioso da minha parte. Não seria sabe? Não, porque sou eu que estou perguntando. Eu não sei. Olha. Não conheço ninguém mais pretensioso do que eu. Então, por favor. Eu diria, sabe, Léo, o seguinte, eu tenho a minha consciência tranquila que eu fiz o que pôde ser feito. Eu acho que até um pouco mais. Porque não é todo mundo que segurou aquela barra que eu segurei, não. Eu sei. Sabe disso. E a gente deu conta do recado. Tem marcas aí, realmente, que são inconfundíveis na nossa gestão, né? Mas a agricultura, nós colocamos aqui, implantamos aqui uma coisa, que é o polo algodoeiro. O Nilson era um entusiasta disso. Está começando a dar resultado agora. Era isso, não, é diferente. Aí nós, vamos colocar um polo algodoeiro? Vamos colocar. E aí fizemos todo o esquema para que essa coisa acontecesse, né? E lá pelas tantas eu vi o senador Ronaldo Aragão colocar uma algodoeira, uma indústria, em Cacoal. Aí eu chamei o Nilson. Esse é o caminho correto, que a gente está certo. Aqui, ó. O Ronaldo Aragão, um crítico do nosso governo, foi o primeiro a colocar a algodoeira. Foram 4. O governo que me sucedeu cortou isso tudo. O Mato Grosso, na época do Jaime Campos, que era o governador, veio aqui, pegou tudo que a gente tinha preparado, levou para o Mato Grosso, hoje é o maior produtor de fibra longa de algodão do país. Poderia ser Rondônia. Leão, naturalmente, energia elétrica, outra coisa que me dá muito orgulho, me dá muita satisfação. Não é? E outras coisas que passam lá na Flora, o outro também. Eu vou chamar aqui, Sofás? Vivian Sofás, vamos lá. Atenção você que quer ter poltronas lindas e confortáveis como essa daqui aí na sua casa ou no seu local de trabalho. A Viane Móveis Estofados está com uma super promoção para você vir e aproveitar. É isso mesmo, poltronas como essa daqui você vai encontrar por R$ 350 cada uma, levando a partir de 2. E ainda você escolhe o tecido, suede ou no animale. Também tem poltrona de amamentação com balanço que está sendo fabricada pela própria Viane Móveis Estofados. E ainda tem mais. Aqui ainda você vai encontrar banquetas a partir de R$ 250 cada uma. A Viane Móveis Estofados agora também está realizando reforma de estofados. E o pagamento é muito facilitado. Você dá uma entrada e o restante pode dividir em até 10 vezes nos cartões. Viane Móveis Estofados está localizada aqui na rua Catalão 4128, bairro Jardim Santana. E o telefone para você fazer já o seu orçamento sem compromisso é o 992557513 ou o WhatsApp, o 992959337. Viane Móveis Estofados, vem já para cá conferir. Piano, eu vou encerrar o programa fazendo a você aqui um convite. Primeiro, volte quando você quiser. No dia que puder. Eu sei que essa história de tênis te arrebenta a vida, né? 3 vezes na semana é muita coisa. Eu aposentei agora em dezembro. E agora deixa eu curtir a minha aposentadoria. Mas eu queria lhe convidar Mas eu estou em ócio produtivo. Pois é, esse ócio... Igual o Demase. Esse ócio produtivo, ele pode nos trazer, ou pode gerar em você a vontade de escrever suas memórias. Eu já pedi isso aqui para o Assis Canuto. Eu vou pedir para todo mundo que vem aqui, olha, você está devendo um livro para o pessoal de Rondônia. A gente pagou você durante muito tempo para isso. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Foi uma honra recebê-lo aqui. Obrigado a você, Léo. Oswaldo Piana Filho, o primeiro governador do estado de Rondônia, filho da terra, a quem foi entregue a terra para ele. Tá? Amanhã a gente está aqui para mais programa Léo Ladeira. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Boa noite, Rondônia. Tchau.